Bom, então agora nós vamos para a parte, né, de resolução dos exemplos aí do slide. E o primeiro exemplo, então, nós temos aqui um plano em duas dimensões, né, em que nós temos uma figura que está sendo submetida por duas forças, F1, né, que está aqui no primeiro quadrante, e F2 ali no segundo quadrante. Pede para determinar a intensidade e a orientação da força resultante. Então, antes de nós começarmos, né, vamos definir aqui o que nós precisamos encontrar. A intensidade da minha força resultante, ela é calculada por quem? A raiz quadrada do somatório das minhas componentes, né? O somatório das componentes que existe em x ao quadrado, mais o somatório das minhas componentes que existe em y ao quadrado, né? Então, nós precisamos primeiro fazer o quê? Esses somatórios com relação aos eixos x e em relação aos eixos y. Nós sabemos, então, que aqui nós temos as abscissas, né? Que nós temos como vetor cartesiano meu vetor i. E aqui nós temos as ordenadas como vetor cartesiano j. E a orientação dessa força resultante é calculada através do quê? A orientação nós sabemos que é o ângulo, é pelo arco tangente, né? O arco tangente do somatório das componentes de y sobre o somatório das componentes em x. Cuidado aqui, ó, porque nessa fórmula há essa inversão, tá? Primeiro somatório de y sobre o de x. Então, se a gente precisa desses somatórios primeiro, nós vamos começar por eles, certo? Nós sabemos que as componentes, elas devem ser observadas através dos ângulos que elas estão sendo decompostos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer em relação ao eixo x, o meu somatório vai ser... vou olhar primeiro para F1. Veja bem, quando eu deitar esse vetor aqui, ó, quando eu deitar esse vetor ao longo de x, a ponta da seta vai para a direita, e à direita nós temos os positivos. Então, no meu somatório, essa força ela vai entrar positiva. Então, eu vou acrescentar ela aqui, vezes. Para orientar essa força ao longo de x, ela não está em cima do meu plano, certo? Ela está levantada adjacente ao meu plano de 30 graus. Então, se eu estou adjacente, nós vamos utilizar cosseno. Então, meu ângulo adjacente vai ser o quê? Cosseno de 30 graus, certo? Bom, essa força, então, já está orientada em x. Para orientar essa outra força aqui, F2, ou seja, para eu deitar ela no eixo x e ver quanto ela vale, eu vou precisar fazer o quê? Quando eu rotacionar ela aqui no meu eixo, a ponta da seta vai para a esquerda. Portanto, nós vamos ter menos 400 vezes, porque ela também está levantada do meu eixo, ela não está encostada. Como aqui no meu eixo, o meu ângulo ele está oposto ao eixo que eu vou deitar, decompor, então nós vamos utilizar o seno, vezes o seno de 45, ok? Então, eu vou fazer essas considerações aqui, olha só. Nós temos 600 vezes o cosseno de 30, lembrando que sempre a calculadora deve estar em DEG, tá? Com esse Dzinho aqui, menos 400 vezes o seno de 45. Então, ele me deu uma componente de 236,77. Então, eu vou vir aqui, olha só, a minha força em x, ela vai dar pelo meu somatório de 236,77 newtons. A unidade de medida que está denotada está sendo em newtons, então eu vou repeti-la. Então, tá aí, a primeira parte é o somatório com relação às forças em x. Agora, nós vamos fazer para y. Então, o meu somatório agora, em relação ao eixo y, eu vou decompor todas as minhas forças aqui nesse plano das ordenadas. Começando pela F1, quando eu rotacionar esse vetor força em y, a ponta da seta vai para cima, portanto, é positiva. Então, essa força ela entra no meu somatório aqui, ó, 600 vezes, porque ela não está em cima do meu plano, ela está orientada. O meu ângulo agora, ele está oposto ao eixo que eu quero decompor, então, eu vou utilizar o seno de 30 graus, ok? E agora, essa força F2, para eu orientar ela aqui em Y, ela também é positiva. Então, vou somar mais 400
vezes. Agora, o meu ângulo, ele está adjacente ao eixo que eu quero decompor a minha força. Portanto, vai ser vezes o cosseno, de 45 graus, certo? Então, esse é meu somatório de y. Vamos ver quanto que isso vai dar. 600 vezes o seno de 30, mais 400 vezes o cosseno de 45. Isso me dá uma resultante de 582, uma f de y de 582,85 aproximadamente, né? Vou colocar aqui, 0,85 newtons. Bom, então eu já tenho os meus dois somatórios. Para a gente encontrar, então, a minha força resultante que está atuando nesse plano, né? A gente vai fazer o quê? Nós vamos calcular por meio desse módulo aqui. Então, a minha força resultante do plano vai ser o arco... Aqui, a raiz quadrada da minha componente de x, que foi de 236,77 ao quadrado, mais a minha componente em y, que está sendo de 582,85 ao quadrado. Isso daqui me dá uma resultante, vamos calcular aqui, olha só, eu tenho 236,77 ao quadrado, mais 582,85 ao quadrado. Eu venho aqui, tiro a raiz, me dá uma resultante de 629. Então, nós temos uma resultante de 629, 629, tá? 629 newtons. Agora, vamos ver qual é o ângulo, como ela está sendo orientada, para eu poder definir aonde que está a minha resultante, se é exatamente aqui no meio, se é nesse quadrante ou se é no segundo. Então, eu vou calcular aqui o ângulo pelo arco tangente, né, do somatório de y, que foi de 582,85, dividido pelo somatório de x, que ele é de 236,77. Então, fazendo essas contas aqui, olha só, para a gente acionar o arco tangente, eu vou acionar, olha, veja que a característica dele, essa aqui é o tan elevado a menos 1, está acionada por meio da componente em amarelo. Então, vou selecionar Shift, vou clicar em arco tangente, olha lá. Eu vou abrir o parêntese e vou colocar 582,85 dividido por 236,77. Fecho o parêntese, dou Enter. Então, eu tenho um ângulo de 87,8 graus. Ela está orientada a 67,8 graus. Aqui, nesse primeiro quadrante, né, eu tenho em torno uma variação de 0 a 90 graus, certo? Ou seja, essa força resultante, ela vai estar direcionada nesse primeiro quadrante, né? Essa força tem uma intensidade maior para trazer essa resultante. Então, em outras palavras, nós podemos definir aqui, ó, que a minha força de 400, ela gera uma resultante aqui, ó, nesse sentido, 600 newton, né? E que a minha orientação com relação à minha resultante, que é de 629 newtons, ela tem uma orientação aqui, ó, angular, horária, de 67,8 graus, certo? Esse desenho eu não cobro em prova, tá? Não precisa transcrever, apenas para vocês entenderem como que tá orientada essa força resultante. Então, o exercício me deu dois vetores, eles estão orientados no plano, né? Se eles estão orientados é porque possuem uma orientação, e se eles estão orientados, ambos existem nos dois eixos, porque tem como eu decompor em x e em y. Faço os somatórios desses vetores, né, através da sua decomposição, para a gente poder calcular essa força resultante e, posteriormente, a orientação, certo?